aqui. E Deus falou tanto conosco, e é impressionante como Deus vai descortinando aquilo que vai acontecendo à frente. E ontem eu até falei aqui, aliás, ontem foi um dia muito especial, nós tivemos aqui o Workflow, né, que é um dia do ano que a gente faz com todo o voluntariado da nossa igreja. Foi um dia muito especial para a gente comemorar não só um dia deles, né, dos voluntários, mas também de todos nós que somos voluntários na casa de Deus, mas também pelo número, né? Poxa, no ano passado nós fizemos e nós tínhamos um time de 100 voluntários e agora numa lista que fizemos nós já estamos com 160 voluntários, né? Pessoas que fazem a igreja acontecer. Um culto como esse envolve pelo menos aí um time de 30, 40 voluntários para um único culto acontecer. E a gente estava aqui se alegrando, a gente faz uma festa, na verdade. Tivemos um tempo juntos ontem e depois nós tivemos um jantar e foi muito especial, um tempo muito especial. E eu quero agradecer a Deus pela vida de cada voluntário dessa casa. Muitos deles estão sentados aí porque tem as escalas e a gente reconhece. A gente não é uma igreja que pesa, que faz com que o trabalho pese a ponto da pessoa não conseguir participar de nada que não seja outra coisa, a não ser o trabalho que faz. Né? Quantos são voluntários que estão sentados aí? Faz um sinal com a mão, dá um tchauzinho. Aí, eu tenho um monte aí. Né? E tem outros tantos trabalhando. E eu queria agradecer muito a Deus pela vida de cada voluntário. Eu queria que você aplaudisse a vida deles aí. Deus abençoe. E eu disse ontem que a gente terminou, o trabalho voluntário, ele aponta muito para o servir, né? E a gente tem o entendimento bíblico que servir não se trata só de servir em uma área da igreja, mas servir na vida, ser um servo na vida. E isso está na Bíblia em todos os lugares, o tempo todo tem esses princípios bíblicos. E eu quero, ontem eu falei que a gente ia começar a conferência do serviço nesse final de semana. Já falamos ontem, pastor Jonathan trouxe uma palavra também ontem aqui, mas eu quero continuar nesse assunto e eu quero ler junto com você 2 versículos para a gente começar aqui. Diz assim: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. João capítulo 17, versículo 4, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a fazer. Esse tema é uma declaração, e eu gostaria que você declarasse junto comigo: você foi criado para servir. Vamos dizer juntos? Você foi criado para servir. Eu poderia colocar: eu fui criado para servir, mas eu coloquei assim porque você pode falar isso para alguém. Você foi criado para servir. Você pode falar isso para alguém? Nós fomos criados não somente para consumir, ainda que nessa vida tudo nos empurre para o consumismo, para o benefício, para ser servido. Tudo nos aponta para isso. E quando nós alcançamos esse status na vida, alguém nos diz: você venceu na vida. Porque no mundo, o sucesso é medido pela quantidade de pessoas que te servem. Então, baseado na quantidade de pessoas que te servem, as pessoas podem dizer se você tem sucesso ou não. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente entende diferente. Esse versículo que li, Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, com um objetivo: para fazermos boas obras. É interessante que não é qualquer tipo de obra. O texto vai dizer que essas obras Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. É interessante, eu acho esse texto impressionante, porque está falando que antes que o teu dia comece, antes que a tua semana comece, Deus preparou coisas para você realizar. Deus preparou coisas para você realizar. Eu acho que existe uma frustração
muito grande na vida daqueles que realizam só aquilo que desejam realizar, mas que não têm o entendimento de que existem tantas coisas na vida que o próprio Deus preparou para que a gente realizasse. Essas obras que Deus preparou, essas boas obras, é aquilo que a gente chama de serviço. Eu gosto de usar a palavra serviço porque aponta, quem faz o serviço é o servo. Então aponta para o servo. E é interessante como esse texto diz, né, não o Efésios 2:10, mas quando Jesus diz que ele glorificou a Deus realizando as obras que ele havia recebido do Pai. É interessante como Deus prepara boas obras para que a gente as realize. E quando nós as realizamos, o nome de Deus é glorificado. Então o nome de Deus é glorificado não só no teu levantar de mãos, não só num glória a Deus, num aleluia, numa palavra que você solta da sua boca, mas o nome de Deus é glorificado na nossa vida quando nós realizamos as obras que Deus já preparou para que nós as realizássemos. Então observe, Deus prepara um caminho onde o nome dele é glorificado e esse caminho passa pelas obras que nós realizamos, não só as que queremos, mas aquelas que ele mesmo preparou para que a gente realizasse. Existem algumas máximas nesse assunto que eu quero tratar aqui. A primeira delas é: você foi salvo para servir. Então nós fomos salvos para servir. Observe bem, nós não fomos salvos pelo serviço. Nós não somos salvos porque fazemos boas obras e porque fazemos boas obras merecemos ser salvos. Não, nós não merecíamos ser salvos. E nós somos salvos pela graça de Deus, que é esse favor imerecido. Jesus morreu por nós, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e nos nossos pecados. Romanos 5:8 é o que diz. Então, nós não fomos salvos por meio das nossas obras. Isso é uma verdade. Mas a partir do momento que somos salvos, então, o próximo passo são as boas obras. Nós não fomos salvos pelo serviço que fazemos, mas somos salvos para o serviço que faremos. Olha que coisa linda e que coisa interessante. Olha o que diz Efésios 2:8, que vem antes do 2:10 que a gente tinha lido. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. Isso é um dom de Deus. Escute agora. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Aí vem o texto que nós lemos. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. No reino de Deus, cada um de vocês tem um lugar, tem um propósito, tem uma função a cumprir. E isso nos dá um enorme valor e um senso de vida, de pertencimento, um senso de propósito. E uma vez que eu fui salvo por Deus, eu não sirvo por meio do medo, mas eu sirvo por meio da gratidão. Porque a raiz do serviço bíblico não é o medo. A raiz do serviço bíblico não é a barganha, não é a troca. Mas a raiz do serviço bíblico é o amor. Olha essa sequência de 1 João, tudo no capítulo 3. 1 João 3,14. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. O princípio é o amor. Quem não ama permanece na morte. Olha a sequência agora, o 16. Nisso conhecemos o que é amor. O que é o amor? Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Agora começa a pegar. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha o 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca. O que está escrito aí, gente? Mas em ação e em verdade. Ou seja, uma ação com verdade. E a ação com verdade ela é baseada no amor, não é baseada na troca. Não é baseada no benefício próprio. Nós somos salvos para o serviço. Porque se fôssemos salvos somente para ir para o céu, o dia que você... Quantos aqui já entregaram a vida para Cristo? O dia que você entregou a sua vida para Cristo,
A hora que você levantasse a mão, um anjo ia te pegar e falou, graças a Deus, você foi salvo. Pá! Vamos embora. Você deveria se perguntar, por que eu fui salvo e permaneço aqui? Nós somos salvos e permanecemos aqui para servir. Se você foi curado para servir. Se você foi salvo para servir. Lembram da sogra de Pedro? Olha o que diz o texto, Mateus 8,15. Essa mulher estava enferma, Jesus entra nessa casa e, tomando-a pela mão, a febre a deixou. Ela foi curada. O que diz o texto? E ela se levantou e começou a servi-lo. Observe, curada para servir. Esse é o segredo. Somos curados para servir, somos salvos para servir. Quem entendeu isso, diga amém. Agora, você não só foi salvo para servir, você não só foi salvo para servir, você é chamado para servir a Deus. Porque se você pensa que servir, quando você olha para o plano de Deus, você acha que servir é apenas os líderes, os voluntários de uma determinada igreja, e esses são os que foram chamados para servir, você está equivocado. Você foi salvo para servir, você foi chamado para servir. Quando você entende o serviço como um chamado, você entende que você não serve só dentro de um ambiente de igreja, você serve com a sua profissão, você serve com a sua vida, você serve na rua, você serve andando, você serve caminhando, você serve correndo, você serve dentro do seu trabalho, você serve dentro da sua casa. Uma pessoa que tem um entendimento de serviço, ele serve voluntariamente a sua família com amor, porque o amor é a raiz do serviço. Observe, nós fomos chamados para isso. 2 Timóteo 1, versículo 8, Paulo escreve assim, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou para uma santa convocação. Sempre que você usa as habilidades que você tem para ajudar o outro, você está cumprindo o seu propósito. Quando você faz parte de uma igreja, você cumpre esse propósito também na família da fé. Mas não só aqui, eu queria muito deixar isso claro, que eu não estou falando apenas disso dentro de um ambiente de igreja, mas dentro do ambiente de igreja, dentro da família da fé, dentro do corpo de Cristo, que é a sua igreja, nós servimos uns aos outros. 1 Coríntios 12, 27 diz, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então não existe trabalho pequeno na igreja. Tudo, absolutamente tudo importa, desde o pequeno serviço até o serviço maior. E na minha vida também é assim. Eu não sei qual que é a luz, a lâmpada mais importante lá da sua casa, a luminária, não sei, que talvez você considere a mais importante. Mas lá na minha casa, a mais eficiente, a mais importante, é uma pequena luz de 2 watts, que fica no nosso corredor, que liga os quartos. Ou seja, é o corredor da casa, que liga todos os cômodos. Aquela luz, ela fica acesa à noite. Então, no meio da escuridão da noite, aquela pequena luz cumpre um papel importantíssimo, porque luz apagada, escuro, dedinho do pé e quina de mesa, não sei o que eles têm. Não sei se acontece isso com você, né? Já aconteceu dessa luz ter queimado e eu saí do meu quarto para chegar na cozinha para tomar água, eu cheguei lá com uma cadeira enroscada no meu pé. É uma coisa impressionante. Então aquela luz, ela cumpre uma pequena luz, a mais fraca de todas, mas no lugar certo, na hora certa, ela está cumprindo um papel fundamental. É disso que eu estou falando nessa manhã. Quando o texto fala do corpo de Cristo, imagina se o seu fígado aí falar assim, quer saber uma coisa? Eu vou ficar 6 meses sem trabalhar. Imagina se o seu coração aí falasse, olha, eu vou ficar pelo menos uns 15 minutos sem bater. Ah, estou muito cansado. Mas daqui 15 minutos eu volto. Daqui 15 minutos já era. Então, o corpo de Cristo, cada um faz o seu papel.
E existe uma porção de igrejas locais que estão morrendo por causa de um monte de crente que decidiu não fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas eu estou falando de algumas máximas aqui. Mas a gente precisa entender que a ordem de Deus é servir. Olha como o negócio vai escalando. Agora eu estou falando em ordem. Você não sabe nem onde eu vou terminar isso aqui. A menos que você seja mais importante que Jesus, então você não precisa servir, porque Jesus nos deu o exemplo. Mateus 20, 28. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É interessante que ele veio para servir e não necessariamente ser servido. Mas é interessante que aquilo que ele recebe do Pai, ele comunica a todos os seus discípulos, a todos os seus filhos. Porque eu sempre falo isso, que nós não somos chamados para ser receptores, mas transmissores daquilo que recebemos. E Deus fala até na natureza a respeito disso. Quando você pega o mapa de Israel, depois você pesquisa lá e você vai ver que lá no extremo norte tem o Monte Hermon. O Monte Hermon recebe as águas da chuva e elas congelam, vira neve. Então ele retém aquilo e aí ele libera aquilo. E aquela água passa por baixo das pedras. E ali em Cesareia de Filipe ela nasce por debaixo das pedras. E é onde começa a nascente do Rio Jordão. Então observe bem. O Monte Hermon recebe a água e libera o Rio Jordão. O Rio Jordão pega essa água e solta lá no Mar da Galileia, trazendo vida por onde passa. O Mar da Galileia tem inúmeras espécies de peixe. Tem uma tilápia chamada tilápia de Pedro. Eles colocaram esse nome nessa tilápia, muito conhecida. E existe um restaurante de frente para o Mar da Galileia que vende essa tilápia. É uma tilápia inteira, com cabeça e tudo, que é frita, como se fosse nos tempos bíblicos. E ela é pescada ali no Mar da Galileia, né, naquele grande lago, o Lago de Genezaré. Mas ele recebe do Rio Jordão. E agora o Mar da Galileia libera a água, e essa água vai desembocar aonde? No Mar Morto. O Mar Morto pega essa água e libera para quem? Para ninguém. E o Mar Morto tem o nome de morto. Observe esse princípio. Ele recebe, mas não morre nele. E porque ele não transmite, ele é morto. É só sal. Somente sal. Observe agora, vamos voltar. Monte Hermon recebe e libera. É o monte mais lindo de Israel. O Monte Hermon manda para o Rio Jordão. O Rio Jordão recebe e libera. É o rio dos milagres. É o rio onde Jesus foi batizado. É um rio de vida. Recebe e entrega para o Mar da Galileia. O Mar da Galileia tem vida. Recebe e entrega. Mas o Mar Morto pega e diz, não, vai parar em mim. E porque para nele, ele é um rio de morte. Ele é o Mar Morto. Não tem vida. Observe que, até nessa geografia, você observa o valor de servir. Ontem até o pastor Jonathan citou, eu ia até fazer o tema, mas aí depois de ontem. Mas é a máxima, é a frase que permeia o meu coração. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Mas analisando essa máxima do Mar Morto, é mais ou menos isso. Nós vivemos, fomos criados para servir. O problema é que existe uma geração que busca em tudo, inclusive na igreja, que as suas necessidades sejam supridas, quando deveriam buscar um lugar para aprender e servir. A sua vida só terá importância se você tiver servido, porque no final não é sobre o quanto você viveu, mas sobre como você viveu. E aí eu estou pregando aqui, eu sei que tem um monte de gente aí dentro das suas mentes me rebatendo com um monte de desculpas. Então, eu quero perguntar qual é a sua desculpa, porque Abraão era velho, foi chamado com 75 anos e teve o filho da promessa com 100. Jacó era inseguro, José foi maltratado, Gideão era pobre, Davi tinha um monte de problemas familiares,
O grande profeta Jeremias era depressivo. Jonas, que eu falei semana passada, era relutante. Noemi era só uma viúva. Pedro era explosivo. Marta era preocupada demais. Tomé, o grande Tomé, tinha as suas dúvidas. Paulo tinha saúde fraca. Timóteo era tímido. Mas Deus usou cada um deles e Deus quer usar você. Amém? Dá para dizer para alguém, Deus quer te usar. Pastor, mas será que isso é para mim? Bom, preste atenção nisso. Você foi moldado para servir a Deus. Moldado para servir a Deus. Isaías 43:20 diz assim: fornecerei água no deserto, riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Então, pegando essa palavra, um povo que Deus formou, vem de forma, vem de molde. Então nós fomos moldados para servir a Deus. E Deus nos deu a capacidade, nos deu características para que a gente não só servisse de qualquer jeito, mas que a gente servisse com excelência. Nós não viemos de uma linha de montagem. Nós não somos todos iguais. Cada um de nós tem o seu DNA, dado por Deus. E deixa eu te lembrar que Deus não faz porcaria. Porcaria é o que a gente faz com aquilo que Deus fez. Mas Deus não faz porcaria. Observe Salmo 139. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. De que obra que ele está falando? Ele está acabando de falar que da própria formação, daquilo que Deus fez. Deus fez ele. E aí ele diz assim, as tuas obras são maravilhosas. Em outras palavras, está dizendo assim, uau, eu sou maravilhoso. E ele termina dizendo, disso eu tenho plena certeza. Uau, esse cara tinha autoestima resolvida, hein? Tinha plena certeza. Mas a gente sabe que o coração do salmista era entender que Deus o fez de forma especial, única. E Deus nos dá uma forma para que a gente sirva com excelência. Então eu vou colocar um acróstico. Não sei se você lembra isso da época escolar. Se você pegar a primeira letra de cada linha, de cima para baixo, é forma. Lembra do acróstico agora? Né? Faz tempo, né, gente? Mas lembra que a professora mandava a gente fazer isso? Tem um acróstico. Então, de cima para baixo, a primeira linha, forma. Então, a primeira é formação espiritual. Opções do coração. Não, volta ali só um pouquinho. Formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, o modo de ser e as áreas de experiência. Essa é a sua forma. E Deus vai usar cada uma dessas para fazer com que a tua forma de servir seja excelente. Então vamos no primeiro. Formação espiritual. Então, o Espírito Santo deu a nós diferentes dons. E os dons do Espírito Santo você não adquire comprando. Uma vez um doido achou que poderia fazer isso, pedindo para Paulo para botar preço no dom. Ah, isso não se compra. Isso é o Espírito Santo que distribui de forma como Ele quer a cada um de nós. Lembram de 1 Coríntios 12:11? Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e Ele as distribui individualmente a cada um conforme Ele quer. Nenhum de nós é dado um dom para um benefício próprio. O Espírito Santo nunca vai dar um dom para uma pessoa para um benefício próprio. O dom é dado para o benefício do outro. Então, olha só como você encontra o sentido no outro. Olha só, deixa eu ler isso melhor em 1 Coríntios 12:4. Há diferentes tipos de dom, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. É para o corpo. Deus não vai te dar
um dom para você usar para você mesmo. Uau, agora eu tenho um dom. Um dom. Não. Então, a primeira coisa aqui é a formação espiritual. São os dons que Deus nos dá a cada um. Deus dá um diferente do outro. Segunda coisa, são as opções do coração. Eu estou falando sobre servir, gente. O coração é retratado na Bíblia como a fonte de todos os nossos estímulos. Provérbios 27:19 diz, assim como a água reflete o rosto, um espelho, o coração reflete quem nós somos. Então, nas opções do coração, existem coisas que geram mais interesse em você do que em mim. Tem coisas que você ama e eu não estou nem aí, porque eu não tenho interesse nisso. Tem outros que amam outras coisas. Né? Tem gente que gosta de pescar. Vocês acreditam? E tem gente que gosta de pescar? Eu não vou nem olhar, eu estou olhando só para cá para não olhar para o Márcio. Nem para a Sandra. Mas tem gente que gosta de pescar. E tem gente que gosta de peixaria, meu caso. Mas cada um tem, eu estou falando aqui, né, cada um gosta de uma coisa diferente, que eu chamo aqui de opções do coração. Né? E a gente não pode ignorar as coisas que a gente gosta naturalmente, são as coisas que não ofendem a Deus, nem são pecado, mas que tem dentro de nós, porque são nessas coisas, nessas opções que a gente tem, cada um de nós diferente, é que a gente pode servir com excelência, porque servir é servir com entusiasmo, é servir gostando daquilo que faz, sabe? Eu sempre digo, não gaste a sua vida fazendo o que você não gosta. Mas eu preciso perguntar, o que você ama fazer? Faça isso para a glória de Deus, porque somente você pode fazer do jeito que você faz. E use isso para servir o próximo. Não somente isso, Deus usa os teus recursos pessoais, que são agora os talentos naturais que você tem. Não estou falando dos talentos, dos dons espirituais, mas dos talentos naturais. São as habilidades que você tem. Sabe, o meu irmão mais novo, ele nasceu com a habilidade de aprender instrumento. E ele toca tudo quanto é tipo de instrumento, de forma... É um talento natural dele. Os talentos naturais são dados a todos, crentes ou não crentes, porque o sol nasce para todos. E você pode usar esses talentos para alcançar outras pessoas. Romanos 12:6 diz, todos temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Os dons foram dados de acordo com a graça que nos foi dada, mas as habilidades naturais também. As habilidades naturais nós recebemos ao nascimento. Quando Deus está nos formando, Deus nos forma com habilidades naturais. Uma das coisas que me chamou a atenção na Lu, quando eu conheci ela, que ela cantava, e eu achava aquilo a coisa mais linda. Eu não prestava nem atenção no que ela estava cantando, se era para Deus, se não era. Mas eu achava, uau! E eu pensava, Senhor, e eu pensava assim, poxa, se a gente fizesse uma dupla, né? Mas aí, rapidamente, eu descobri que eu era desafinado demais. Terrivelmente desafinado, e glória a Deus. Pede para o Senhor te revelar isso, porque o que tem de gente desafinado que acha que canta, aceita logo que você não canta nada, se você não canta mesmo. Eu era tudo desafinado, mas terrivelmente desafinado, a ponto de desafinar até a palma. Todo mundo batendo palma, eu ia no meio. Você já viu aquele desafinado da palma? Agora eu já melhorei muito, muitos anos de igreja, treinamento, agora eu bato a palma certinho, mas de vez em quando tem que parar e recomeçar, para dar certo. Tem algum desafinado de palma aqui? Aí eu tenho os caras que aceitam aí, reconhecem. E aí quando a Lu ficou grávida do Brian, e a gente ficou sabendo, eu coloquei a mão na barriga e disse, Senhor, eu sei que tu está tecendo agora. Afina essa criança e entrega para o mundo. E aí veio o Brian, deu certinho. Aí, Camel, eu falei, eu vou no mesmo caminho. Senhor, eu sei que tu está tecendo, afina essa menina, em nome de Jesus. Eu só não sabia que eu ia ser tão humilhado. Agora tem 3 afinados e um terrivelmente desafinado. Mas deixa eu lhe falar uma novidade. Um estudo revela que uma única pessoa pode ter de 500 a 700 habilidades. Uma única pessoa pode ter até 700 habilidades. Você acredita nisso?
tudo que você faz, o próprio fato de você ter vindo aqui, você está usando uma porção de habilidades. Uma porção de habilidades. E é impressionante como a gente tem condições de fazer uma porção de coisas ao mesmo tempo, sem nem perceber o que está fazendo. E nós fomos criados assim, para servir a Deus. Todas as nossas habilidades podem ser usadas para Deus. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deus não desperdiça habilidade. Ao contrário disso, Deus combina elas com os dons. O quarto aí é o modo de ser. O teu modo de ser, porque você é único. Deus nos fez diferente. Deus nos fez diferentes para que a gente se complete. Até porque seria muito chato se a gente fosse todos iguais. Eu acho engraçado quando alguém diz assim: ah, pastor, eu já vou falar aqui para você não falar isso para mim, para eu não ficar chateado com você. Ah, pastor, eu achei a minha alma gêmea, eu casei. Não faz eu passar mal, não. Primeiro que não tem esse negócio de alma gêmea. O casamento, ele é maravilhoso porque são duas pessoas completamente diferentes, unidas por Deus em um propósito. O casamento não é a união de dois iguais, mas é a união de duas pessoas diferentes. E o que torna isso possível é só a boa mão de Deus. Fala para mim, teu marido é igualzinho você? Fala aí, mulher. Fala aí, esposa. É igualzinho. Ou ele é o teu pedacinho de estresse, com bastante S no final. Nós nos completamos porque somos diferentes. Um extrovertido fala de Jesus diferente de um introvertido. Cada um de nós comunica Jesus, mas ambos expressarão o amor de Jesus, ainda que seja de uma forma diferente. Agora, nunca se esqueça que quem ouve você pode ser um introvertido ou extrovertido. Você também tem que respeitar o tempo da pessoa. Não esqueça, se você for você mesmo, então as coisas vão fluir. Quem não vive o que foi feito para viver, adoecerá. Finalmente, Deus vai usar suas áreas de experiência. Quais são as minhas áreas de experiência? A sua criação. Deus vai usar a área educacional. Quais são as tuas matérias favoritas? Qual é a matéria que você mais gostava? As áreas vocacionais, com o que você mais gosta de trabalhar. As espirituais, coisas que você ama no reino de Deus. O serviço, como você serviu a Deus no passado. O que você deixou de fazer. E Deus também, nas áreas de experiência, vai usar as provações, os problemas, as mágoas, os espinhos. Mas foram os problemas que te fizeram crescer. É interessante como Deus pega as nossas angústias, as nossas dores, e depois disso transforma isso para ajudar alguém, para servir alguém. Isso está na Bíblia. Olha o que diz 2 Coríntios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Olha agora, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê? Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Olha esse texto aqui, gente, pelo amor de Deus. Até as tribulações, as lutas que você enfrentou, você pode usar para consolar alguém, para servir alguém. Sabe? A definição de experiência, você pode olhar e dizer assim, eu já vivi muita coisa, sou muito experiente. Bom, a minha definição de experiência não é o que acontece com você. Experiência é o que você faz com aquilo que acontece com você. Não é só o que acontece, mas o que você faz com aquilo que acontece. Então o acróstico foi formado. Formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser, área de experiência. E no acróstico aqui, forma. É a forma de Deus, é a forma como Deus nos criou. Então agora eu pego tudo isso e vou usar o que Deus me deu, usando o que Deus lhe deu. Eu sempre digo que o que você é um presente de Deus para você. E o que você faz com o que você é
é um presente seu para Deus. Servir a Deus. Deus sempre vai merecer o melhor de cada um de nós. E daí a importância da gente sair ou fugir da frustração, não nos comparando. Porque a comparação é uma arma do diabo, que só serve para duas coisas. Quando você se compara com alguém, ou vai humilhar e diminuir você, porque você vai se sentir menos, ou vai orgulhar o seu coração, porque você vai se sentir maior. A comparação só serve para isso. Então a comparação gera uma frustração. Quando eu não me comparo, eu sei que eu estou fazendo o que Deus me chamou para fazer. Olha o que diz Gálatas 6:10. Cada um examine os próprios atos, sem se comparar com ninguém. O apóstolo Paulo, escrevendo mais adiante, ele diz: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmo. Mas agir de forma correta, usando aquilo que Deus nos deu. Como você deve se comportar? É bem que você perguntou. Porque existe uma forma como os servos agem. Marcos 10, coloca aí para mim, como os servos agem. Marcos 10, 43. Quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser. Servimos a Deus ao servirmos o próximo. Isso aqui me pega. Porque Deus avalia a sua grandeza pela quantidade de pessoas que você serve. Quem está recebendo essa palavra nessa manhã, diga amém. Agora, olha como a gente é diferente. Faz um favor para mim, vai numa livraria, entra na livraria e você fala assim para o atendente que vai vir te procurar, você pergunta assim, onde é a seção de liderança? E o atendente vai te levar e vai te dizer, começa aqui, dá essa volta e junta aqui de novo. Agora entra na mesma livraria e pergunta assim, onde é a seção dos livros que foram escritos para aprender a servir? Você vai bugar a cabeça da pessoa. Eu vou dizer, só um pouquinho, eu vou consultar. Por quê? Porque o mundo nos empurra para esse lugar. Nós temos que liderar, nós temos que liderar, nós temos que liderar, nós temos que liderar. Nunca para servir. Nunca para servir. E isso vai na contramão, porque eu acabei de falar sobre você servir usando a sua forma. Mas isso não significa que você também não pode servir em qualquer outra área. Mesmo que não seja algo diferente, porque a necessidade, ou melhor, vou melhorar isso. Qualquer necessidade é suprida onde um servo chega. Onde alguém que esteja disposto. Porque os verdadeiros servos estão sempre dispostos a servir. Porque os servos veem a oportunidade de servir. Gálatas 6:10 diz, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Igual o pastor Jonathan falou. Dentro de casa você pode até servir lavando uma louça. Não é isso que você falou ontem? Que você foi quase aplaudido de pé, quase te levaram aí, né? Mas você pode servir em qualquer área. Eu já contei essa história aqui, mas uns anos atrás, tinha um rapaz aqui, o Joe, né? Muitos anos atrás, ele tinha um violão, e era um violão de uma marca específica, e estragou uma tarraxa do violão, e eu saí com ele, a gente foi resolver ter um tempo juntos, e eu falei, pô, traz seu violão, vamos atrás dessa tarraxa também. E eu fui numa loja com ele, cheguei lá, e a pessoa que estava ali, eu falei, a gente precisava de uma tarraxa dessa. E essa pessoa disse, olha, a gente só vende se for o jogo todo. Às 6. E eu disse, você não tem uma sozinha, uma amostra, alguma coisa? Para a gente não ter que comprar o jogo todo. Era caro demais. E aí a gente já percebeu literalmente que aquele vendedor estava ali, mas ele já queria se livrar da gente imediatamente. E eu falei para ele, olha, então você não pode indicar um lugar que arruma? De repente a gente vai lá, essa pessoa, ele diz, não, a gente não indica lugar nenhum porque a gente, depois você vai vir reclamar aqui pra gente. Eu falei, como? Não.
Ah, não, porque às vezes o cara arruma mal, aí você vem reclamar aqui na loja porque a gente que indicou. Eu falei, não, meu irmão, não, fica tranquilo. Você tem alguém? Não, não, a gente não tem. Aí eu falei pro Diogo que estava comigo, eu falei, e aí? Ele falou, pastor, tem uma outra loja. Vamos lá? Eu falei, vamos então. Era perto, a gente foi. Chegou lá, mesma situação. Chegou um vendedor, eu falei, a gente está atrás dessa tarraxa. Eu já estava com o pé atrás, porque eu já tinha tomado um sabão do outro vendedor. Eu falei, vou tomar mais um sabão, hoje é dia de levar sabão. E ele pegou e falou assim, sim, não, as marcas mandam amostras para as lojas. Eu vou ver se eu acho. Foi lá para o fundo, voltou com a tarraxa nova. Aí eu falei, cara, uau. Eu falei, você pode indicar alguém que arruma? Ele disse, está olhando para ele. Eu mesmo vou arrumar para você. Desmontou o negócio todo, arrumou. No final, a pergunta, meu irmão, quanto ficou o preço? Ele falou, absolutamente nada. E ele usou a seguinte frase, eu estou aqui para servir. Eu falei, rapaz, vim embora. Nunca tinha visto o rapaz nunca tinha me visto. Um ano depois, a gente foi comprar o som aqui da igreja. E aí, gente, vocês não sabem como é que isso funciona, esse mercado. É fila de vendedores, de representantes, as lojas. E eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou lá no cara da tarraxa. Voltei lá. Você lembra de mim? Você trocou uma... sim, sim. Não, é que a gente faz mesmo, tá? Então. Cara, eu queria que você fizesse esse orçamento para mim. Se você fizer o mesmo preço e a gente empatar esses orçamentos, eu vou comprar com você. Resumindo, todo o nosso sistema de som foi comprado com o cara que arrumou a tarraxa do violão. Porque aquele cara estava ali para servir. É mais do que uma profissão. É servir. No que eu posso ajudar? No que eu posso ajudar? E não só isso. Desde então, e olha que isso já faz tempo, essa pessoa é a pessoa que atende a gente em absolutamente tudo quanto a área é som e toda essa área. Continua com o mesmo coração servindo. Eu te pergunto, você serve? Porque até os menores trabalhos são reconhecidos por Jesus. Mateus 10, 42, se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Estou quase terminando, mas eu preciso lembrar você como pensar como servo. Pensando como servo. Filipenses capítulo 2, 5. Seja o pensamento de vocês. O pensamento de vocês. O mesmo de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, não achou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. O serviço começa na mente. E todo servo pensa assim, aliás, todo servo pensa mais no outro do que em si mesmo. Observe, não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si. Aqui tem aí um fundo de vitimismo, mas é pensar menos em si e mais no outro. Como Jesus, é esvaziar-se. Os servos pensam como administradores e não como donos, porque eles lembram que Deus é dono de tudo. Os servos de verdade, eles sabem que o dinheiro é escravo deles e não o contrário. Os servos pensam no serviço e não no que os outros estão fazendo. Eles não se comparam, não se criticam, não competem, porque eles estão muito, muito, muito ocupados servindo por amor. Os servos pensam no serviço sempre como uma oportunidade e não como uma obrigação, porque eles têm a ciência de que Deus é recompensador de todas as coisas. E eu quero terminar refutando talvez um pensamento de alguém diga, eu sou fraco demais. O poder de Deus nas fraquezas. 2 Coríntios 13, 4. Pois na verdade foi crucificado em fraqueza,
mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, por favor, você devia fazer um quadro desse versículo. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir vocês. Olha o serviço. Deus nos usa apesar das nossas fraquezas. Só não confunda, antes de eu continuar, fraqueza com pecado. Deus não usa somente os nossos pontos fortes, mas usa as nossas fraquezas para sua glória. E o primeiro caminho é: admita as suas fraquezas. Quando o cara chega perto de mim já falando o quão super-herói ele é, eu desconfio. Todos nós temos as nossas fraquezas. É quando nós paramos de fingir que somos perfeitos, quando nós passamos a ser honestos com nós mesmos. Deus tem a capacidade de nos transformar. É bom as fraquezas, como disse, não os pecados, mas as fraquezas, elas nos ajudam a prevenir a nossa arrogância. A gente reconhece que somos humildes. Lembro de Gideão? Gideão lutou contra um exército de 135 mil homens. Só com 300 homens. Quer que eu faça uma conta para você? Era uma guerra de 450 soldados contra um. 450 soldados por um. Dá para encarar um negócio desse? Não, não dá. Mas Gideão reconheceu as suas fraquezas. E Deus interviu e deu vitória para aquele pequeno exército. Nossas fraquezas nos incentivam à comunhão. Porque a gente lembra que a gente não é autossuficiente, que eu preciso de você, você precisa de mim, porque esse é o corpo de Cristo. Pessoas são curadas muitas vezes através das nossas feridas. O maior apóstolo que já pisou nessa terra foi o apóstolo Paulo. E ele nunca teve dificuldade de revelar as suas dificuldades. Quando você lê Romanos 7,19, ele aponta as suas falhas. Ele diz: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, eu continuo fazendo. Paulo está abrindo o coração e revelando as suas falhas. Paulo revelava os seus sentimentos. 2 Coríntios 6,11, é ele falando: falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Ele está dizendo: eu não vou ficar escondendo nada. Paulo tinha frustrações, e ele fala sobre elas. 2 Coríntios 1,8, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto, olha a frustração, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo falava dos seus medos. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas. Quem que era o apóstolo Paulo? Um homem com falhas, cheio de sentimentos, tinha frustrações, tinha medo. Mas Paulo aprendeu a se gloriar até nas fraquezas, porque o dia que ele foi falar disso com Jesus, Jesus lhe deu uma resposta. 2 Coríntios 12:9. Minha graça, Paulo, é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo vai dizer: por causa disso, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Qualquer um de nós pode servir, porque Deus escolhe qualquer um. Deus nos criou, até os doidos desse mundo, dos quais eu me incluo. Lembra de 1 Coríntios 1:27? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Posso falar uma coisa para vocês? Eu vou terminar com isso. O serviço que eu estou pregando não é um serviço remunerado. É servir voluntariamente. Nós não estamos falando de dinheiro. Vai meio na contramão desse mundo, né? Mas está falando em se parecer com Jesus.
profundamente se parecer com Jesus. Mas foi feito um estudo científico que quando uma pessoa serve o outro, libera algo dentro de nós chamada ocitocina, que gera uma alegria, um prazer. E a ocitocina só é liberada quando aquilo que você está fazendo não tem troca. Não é por dinheiro, não é trabalho. É fazer por fazer. Então, quando você vai fazer o bem para alguém, vem uma ocitocina. Alguém aqui já ajudou alguém a empurrar um carro na rua, não? Você empurra quando você sai do seu carro e empurra. Quando você está voltando pro seu carro, você está voltando grandão, assim, ó. Não sabe nem o que aconteceu. Pois eu dou o nome, ocitocina. Só que daí eles foram aprofundando esse estudo e descobriram que a ocitocina também é liberada em quem recebe. Olha que Deus maravilhoso, gente, que nos dá essas capacidades. Então não só aquele que ajuda, como aquele que recebe. O cara que ajudou a empurrar o carro foi para casa grandão também. Chegou em casa, ó, um cara me ajudou. Cheio de ocitocina. Só que o mais surpreendente é que eles seguiram com isso e descobriram que quem assiste, quem só vê, também recebe, também tem essa descarga de ocitocina. É por isso que quando você está num videozinho lá no seu feed e aparece alguém que está ajudando alguém na rua, você fica ali todo empolgadão, assistindo. Você quer ver como é que vai ser o final daquela história, se aquela pessoa está ajudando aquela. Acontece com você, sim ou não? Sabe o que é isso? Ocitocina. Ocitocina. O serviço, Deus nos deu esta capacidade. E como isso alivia o estresse, como isso alivia, como a sua mente fica mais leve. Se a gente levasse o que a palavra de Deus diz a sério, se a gente colocasse isso como um princípio bíblico da nossa alma, a sua vida seria muito melhor. Sabe por quê? Porque você foi criado para servir. Você foi criado para servir. Faça disso a sua bandeira. E eu quero terminar, vamos nos colocar de pé. Quero terminar exatamente por onde comecei, que são os textos que eu li no começo. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Se você guardasse esse versículo no seu coração, talvez amanhã, antes de sair de casa, você diria: Senhor, eu sei que Tu já preparou uma porção de coisas para eu fazer hoje. Uma porção de coisas. Que eu não deixe nenhuma delas escapar. Porque eu estou glorificando o Teu nome. E então o Senhor Jesus, que é o nosso exemplo, pegou isso e fez as obras do Pai. E aí Ele mesmo diz, em João 17,4, eu Te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes a fazer. Eu quero terminar com esta palavra, completando a obra. Deus te deu algo para realizar. E talvez você tenha começado, mas parou. Talvez você tenha começado, mas estacionou. Mas essa manhã também é uma manhã do Senhor te chamando. Existe uma obra, está pela metade, complete essa obra. E o nome de Deus será glorificado. Quantos recebem essa palavra? Digam amém. Diga: Senhor, eu recebo essa palavra. Guarda aí no seu coração. Vamos cantar um pedacinho dessa canção, nós vamos ter um tempo de oração. Há um propósito eterno, há uma razão pra existência, ambições e outros sonhos, um dia cairão ao chão, um dia cairão.
toda a terra saberá, e toda a terra saberá que somente tu és digno de exaltação. As coisas deste mundo ante a ti perdem valor. Somente tu és digno de exaltação, e tu serás reconhecido, Rei dos corações. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória, que sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória, que sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Só você e Deus, aí onde você estiver. Há uma palavra de Deus para o seu coração. O Senhor tem falado conosco desde a semana passada. Ir um pouco além. Você foi criado para servir. Você foi salvo para servir. Há uma ordem de Deus, servir. O Senhor te moldou. O Senhor quer usar você para o serviço. E até nas fraquezas, Ele é aquele que trabalha. Talvez seja um bom dia para você fazer aí um voto com Deus. Eu gostaria que você pensasse nas coisas que talvez você fazia. Eu gostaria de provocar você a começar a viver uma vida de serviço na contramão do mundo, amando as pessoas, abraçando, cuidando, se importando. Eu gostaria que você não fosse apenas um frequentador de culto, mas você participasse do que Deus está fazendo nessa casa de forma ativa. Eu gostaria que você fosse um voluntário dentro da tua casa, no teu casamento. Que fosse uma verdadeira parceria. Que o casal não conversasse negociando, mas tivesse um coração de servo. Que filhos servissem os pais, que os pais servissem os filhos. Porque cada um tem a sua, cada qual tem a sua função. Não vire as costas nas coisas que Deus depositou dentro de você. Você não é um receptor, você é um transmissor. Deus te entregou tantas coisas. Ore comigo, Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua palavra e pelo poder que essa palavra tem de alcançar o coração, de trazer um sentido para a vida, um senso de propósito. Senhor, nós queremos Te agradecer, nós queremos Te louvar. Nós estamos diante de Ti, Senhor, e o nosso foco no serviço não está apenas aqui dentro da igreja, mas na vida, no trabalho, na rua, onde quer que seja, na faculdade, no colégio, nos cursos. Se, meu Deus, em qualquer momento, na necessidade ou diante da necessidade de quem quer que seja a gente a solução, que seja a gente a mão estendida, que seja a gente a oração, que seja a gente a resposta. Sim, meu Deus,
derrama sobre nós. Toca essa mulher agora que talvez já tenha feito tanto, está parada. Toca essa mulher agora, Jesus. Toca esse homem, Senhor, que talvez já tenha feito tanto, não está fazendo nada. Senhor, não é eu que convenço, mas como diz a Tua palavra, é o Teu Espírito. Convence esse homem agora, Senhor. Convence essa mulher. Pai, em nome de Jesus, que o amor, Senhor, seja a nossa marca. Que o derramar do amor, como o pastor Jonathan pregou aqui ontem, seja normal. Não seja algo extraordinário, mas faça parte da normalidade da nossa vida. Pai, nós te amamos, nós te exaltamos e nós reconhecemos, Senhor, que quando cumprimos o nosso propósito, o Teu nome é glorificado, porque tudo, Senhor, absolutamente tudo é para a Tua glória. Queria que você levantasse, vamos terminar, levante a sua mão. Diga isso, diga isso. Tudo é pra Tua glória, que sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Tudo é pra Tua glória. Tudo é pra o Teu nome. Tudo é pra Tua glória. Que sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Que você tenha uma semana cheia da glória, da presença de Deus. Amém? Vamos aplaudir Jesus. Dá um abraço aí em quem está perto de você. Diz para essa pessoa, você foi